Olá, boa noite. Você que nos acompanha aqui pela TV Meão. Estamos começando mais uma entrevista especial. Hoje eu vou receber aqui o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da Universidade de Brasília, nossa querida UNB. Ele é coordenador do grupo de estudos O Direito Achado na Rua, o Direito Achado na Rua, que tem entre seus pesquisadores, vários professores, pesquisadores, doutores, mestres, que tratam do tema agrário. Nós aqui mesmo, no programa O Direito Achado na Rua, pela TV 61, já entrevistamos muitos desses pesquisadores e eu chamei aqui o professor, convidei o professor José Geraldo, porque ele teve uma participação muito significativa na CPI do MST, teve uma repercussão muito importante em que ele traz elementos jurídicos em relação à questão da terra e à questão da atuação do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, já estou aqui com o professor José Geraldo. Boa noite, professor. Como o senhor está? Tudo bem? Prazer revê-lo. Faz tempo que a gente não se fala. Sim, João, realmente faz tempo, mas eu acompanho o seu programa, ou os seus programas, né? Notadamente o Direito Achado na Rua, que é uma playlist, né? Você sabe, João, que já tem mais de 70 vídeos dessa playlist? Nossa, É um tremendo catálogo. tem mais de 4 anos, professor. Desculpe É, interromper. Tem mais de 4 anos, porque eu fazia o programa, comecei fazendo o programa num outro veículo que eu trabalhava em Brasília. Foi ali que nós exato. começamos, e isso foi em É, 2019. Então, quer Exato. dizer, Então, no canal YouTube do Direito Achado na Rua, eu organizei sob a forma de playlist. O canal tem 654 vídeos. Com esse nosso de hoje, vai para 655. Mas do Direito Achado na Rua, especificamente, tem mais de 70 programas, o que é o mais importante catálogo desse campo de estudos, né, que é uma linha de pesquisa da UNB e um componente do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Então, eu acompanho sempre, inclusive o último foi uma belíssima entrevista nesse tema, que foi com o Carlos Gondim, né, que trabalhou a questão quilombola. Mas também, João, eu tenho acompanhado a série que você vem promovendo a propósito da Marcha das Margaridas, né? E é valioso esse trabalho porque coloca a questão camponesa, né? O tema do trabalhador rural, da luta do campo por território, por sistema de produção, mas também o feminismo camponês, né? Que é uma referência muito importante que acho que você continua com pautas relevantíssimas e seu programa acaba sendo, né, um referencial, né, para pesquisadores, né, para estudiosos da sociedade brasileira, né? o professor, agradeço aí pelas todas essas referências, mas a gente faz aqui, eu considero que jornalismo só tem sentido se for causa popular. Né? Então, assim, essa é a nossa concepção de jornalismo aqui no Expresso 61 e na TV 61. Professor, como eu me referi logo no início, o senhor teve uma participação fundamental. Acho que a participação do senhor foi um divisor de águas ali naquele debate, um debate que estava transitando para marginalizar e ainda se tenta ali naquele ambiente que está mais composição de ultradireitistas. Mas a presença do senhor ele traz, na minha concepção, esse divisor de águas, porque o senhor traz elementos importantes no seu discurso. Infelizmente, fragmentaram algumas questões, como o debate lá com a deputada, e muita gente não viu o conjunto, toda a participação do senhor que traz esses elementos que eu estou me referindo, como, por exemplo, as questões jurídicas. Né? Um ponto que é muito importante é que quando se estabelece o que é ocupação e o que é invasão, e também o que é o papel de um movimento, seja ele de movimento sem terra, qualquer outro movimento,
movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento LGBT, o papel que esse movimento exerce, que não é respeitar o Estado, é confrontar o Estado, né? Uhum. O Estado por meio desse confronto, obviamente um confronto não confronto violento, para a gente não deixar margem para outras interpretações. Mas, assim, essa foi a minha visão da participação do senhor, e por isso que eu estou inaugurando aqui com o senhor essa série de entrevistas, e também, como eu já disse no início, o Direito Achado na Rua, que é o programa que eu faço aqui na TV 61, que o senhor me dá o orgulho e a honra de ser o meu pauteiro, que o senhor traz as pautas aqui para a gente, que são muito boas dos entrevistados, e grande parte dos entrevistados, como o senhor mencionou, trata da questão da terra, seja na questão dos povos originários e da questão dos trabalhadores rurais. Então, já iniciei, desculpa não alongar muito aqui na minha premissa, mas eu queria que o senhor trouxesse um pouco do que o senhor levou para aquela CPI nesse sentido, de mostrar o que é o papel de um movimento como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, essas questões jurídicas que o senhor pontuou lá, e também, professor, aí o senhor já poderia emendar, de trazer para a gente o papel da reforma agrária como uma ferramenta da civilização, né? Os países que se desenvolveram no mundo, inclusive na Europa e Estados Unidos, fizeram a reforma agrária. Aliás, uma proposta capitalista e não socialista, como a gente percebe. Então, João, o primeiro ponto é, de fato, esse que você acentuou, e que foi meu sentimento, como que, de um modo até surpreendente, ao estar naquela sessão da CPI, como um convidado, então eu falava com a liberdade de não precisar prestar juramento, de ser livre de ter aceitado ou não o convite, e é claro que eu aceitei, porque é um dever de cidadania contribuir para o melhor esclarecimento da sociedade, e no limite da própria CPI, que, não obstante a sua configuração, né, o seu perfil, é uma expressão nobre do parlamento que se tornou, a partir da Constituição de 88, um lugar estratégico para o debate das grandes questões nacionais, né? Com a Constituinte trabalhando a tese da democracia participativa, o parlamento incorporou essa dimensão, né, do protagonismo do social, porque a Constituição definiu, né, um modelo deliberativo com participação social, né? Então, as comissões são muito importantes para o processo legislativo, né? Então, também, no limite, era salvaguardar esse espaço que, como eu disse na minha abertura lá, foi construído pelos movimentos sociais. Foram os movimentos sociais que, contrariamente à expectativa da nossa tradição, né, de transição por cima, né, esperava, mais uma vez, construir um simulacro democrático, né, direitos sendo prometidos como categorias abstratas, mas nunca concretizados como realização política, né? E a presença do social naquele experimento tomou a constituinte da representação dos parlamentares e se instalou no próprio processo, construindo ali um diálogo muito importante naquelas subcomissões, as 24 subcomissões, que acabaram definindo, né, uma Constituição que pensa a democracia não apenas como representação, mas como exercício direto, participação direta, né? Então, meu objetivo ali foi esse, e eu me surpreendi com o fato de que, observando o processo, até ali eu tinha visto que aquela especial CPI tinha sido sequestrada pelo pensamento mais conservador do parlamento, né? Aliás, a composição dela envolve
interesses de segurança, no sentido miliciano do termo, muitos militares, o próprio presidente é um tenente-coronel, muitos policiais, né, tem expressões assim da representação das forças de segurança ali presentes, delegados, agentes, né, e um punhadinho aguerrido de progressistas, sobretudo mulheres, que é impressionante e como me deram força, porque eu queria estar à altura delas, pela coragem delas, pela bravura delas, né? No enfrentamento que fazem e que passa, inclusive, pela violência política de gênero. Agora mesmo, quase todas estão sendo submetidas a um procedimento ético com o objetivo de contenção da forma como elas agem, né? E por motivações que, quando se trata de parlamentares homens, sequer vai ao processo de indiciamento. Mas, então, até ali eu tinha visto, né, que a maior parte dos convites eram dentro dessa linha da segurança, da criminalização, da desqualificação dos movimentos, né, do acobertamento de uma ideia de produtividade e de desenvolvimento, né, que exaltava o sistema econômico inscrito na primarização da nossa economia, na produção de commodities, né, que tem no agronegócio a sua expressão mais forte. E um agronegócio que, às vezes, é movido, né, por anacronismo, como o latifúndio, como a violência da grilagem, e até se caracterizando como uma espécie de agrobanditismo, né? Porque anima a pistolagem, né, o milicianismo, né, e a violência direta. Basta ver, né, que a gente tem notícias de índices dramáticos dessa violência em termos de assassinatos de camponeses, de indígenas, né? Mas não se tem notícia, por exemplo, dessa letalidade no sentido inverso, né? Mesmo quando os indígenas retomam seus territórios, ou os camponeses ocupam terra e território, né? O que há é fato material, mas não há notícias, né, de nenhum proprietário ou guardas ou funcionários feridos e jamais no limite da letalidade, né? Então, essa perspectiva que ali estava colocada era também, de certo modo, homologada, mesmo quando não se tratasse de depoimentos com esse viés de criminalização, mas também pelo viés de homologação de um modelo econômico, né, que se apoia na financiarização da economia, né? E a minha ida lá, de certo modo, acabou deslocando o debate por esses pontos que você acentuou. Primeiro, né, lembrar que o MST, esse é o escopo da CPI, não é uma conspiração, nem é um grupo criminoso, é um movimento social e, como tal, tem um projeto político, tem um projeto de sociedade, tem um projeto de desenvolvimento, tem um projeto de produção. Se tem conflito, eventualmente, e tem, porque se contradiz com outros projetos, mas é fundamentalmente uma proposta de pensar uma outra sociedade, um outro sistema de produção, uma outra forma de relação entre as pessoas e as coisas e entre as pessoas, né? Então, é um movimento social, e movimento social se define porque é
criador de direitos, é radicalizador da democracia, ele instaura processos de maior sociabilidade do ponto de vista da distribuição do poder político e da distribuição da riqueza. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria demonstrar, e por isso me vali, né, de observações, de testemunhos disso. Citei o ministro Celso Furtado, que indicava que o MST era o movimento social mais importante do século XX no mundo, porque o horizonte dele é o século XX. Não tenho razões para dizer que não seja um dos mais importantes do mundo ainda no século XXI. Citei o Papa Francisco, né, que até por carta agradece às famílias sem terra pela solidariedade com os desassistidos, e, sobretudo, no caso brasileiro, no tempo da pandemia, em que, no colapso da governança, uma governança necropolítica, que privilegiava os negócios, mas não a vida, né? O MST contribuiu solidariamente com a distribuição de gêneros, seus produtos, o excedente de sua produção, que é capitalizada, é socializada. Né? Então, mencionei o Papa, não só diretamente se referindo ao MST, mas construindo uma teologia que valoriza o que ele chama os 3 T's: terra, teto e trabalho. Nenhum trabalhador sem salário, nenhum cidadão sem moradia, né? Nenhum camponês sem terra para produzir. Né? E, por isso, o seu grande interlocutor no mundo tem sido os movimentos sociais, incluindo o MST. Ou a Via Camponesa, ou outros movimentos de extração camponesa que estão ativos mundo afora e, sobretudo, na América Latina. Né? Então, isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto é esse que você indicou, que eu quis, não do ponto de vista discursivo, ideológico, no sentido de disputa de narrativa, mas mostrar que o lastro da distinção, que vai diretamente ao escopo da CPI, né, é jurídico e judicial, né, a distinção entre ocupar e invadir. Né? E eu mencionei decisões e órgãos judiciais, inclusive do mais importante Tribunal de Justiça do país, que é o STJ, o Supremo é um tribunal constitucional, né? Que, em decisão específica sobre indiciamento de agentes do campo, que haviam sido indiciados pelo crime de esbulho possessório, que na definição do Código Penal é a invasão, né, de terra, né? O STJ decidiu que não pode ser considerado esbulhador aquele que ocupa, olha o deslocamento semântico, não é isso? Terra para fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária como uma política de Estado, como uma política pública que atinge um dos fundamentos da Constituição, a igualdade e a superação da pobreza. Né? Então, tentei trabalhar isso juridicamente, com remissão a decisões importantes, e há outras ainda que a gente encontra no repertório, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, finalmente, João, discutir contra a tese do relatório já esboçado, né, que já foi escrito antes da comissão finalizar seus trabalhos. Ele já está escrito, basta ver o discurso do relator, né, de que o sistema econômico escrito na perspectiva da reforma agrária e da produção familiar, ele é pouco rentável, pouco eficiente, né? E eu quis dizer que é o contrário, ele é muito realizador de objetivos constitucionais,
porque ele não se realiza pela ganância, pela acumulação privatista, pela expropriação do orçamento nos subsídios. Olha o plano safra que está saindo agora, 350 bilhões para o agronegócio, para subsidiar, inclusive, os agroboys, né, que tem redução de IPI para as suas Hilux, para as suas Toyotas, para as suas caminhonetes, né, que exibe aí pelas ruas das cidades onde há grande concentração de produtores rurais, né? E aí, contrapor ao argumento do relator, né, que a produção familiar, a diversificação da atividade do MST nas suas cooperativas, no seu sistema de produção, atinge o objetivo ético da economia. A economia, para ser verdadeiramente ética, os próprios liberais, como o Adam Smith diziam isso, né? A riqueza das nações não é só a acumulação financeira, mas é a moral econômica, né? São os sentimentos morais. É quando a economia se torna economia política. É satisfazer as necessidades humanas, né? E não as contas bancárias, ou o onzenarismo do sistema de financiamento da economia global, da economia de mercado, do cassino financeiro, da economia neoliberal hoje, né? Então, eu tentei trabalhar essas três dimensões no diálogo. Eu quero dizer, João, que eles até ouviram. Não sei se discerniram, mas ouviram, né? Mesmo com a simetria das nossas cosmovisões, como eu falei ali, né? Eles pararam para ouvir um ambiente muito contaminado, hostilizado, acirrado, né? Que até minuto de silêncio é conturbado. De fato, teve um pedido de silêncio em função de algum sentimento de luto durante uma sessão, e foi conturbadíssimo esse momento de silêncio, né? E acho que, como você disse, o que foi mais importante é que a repercussão, porque tudo é transmitido, os memes circulam, os recortes vão sendo difundidos, né? Eu fiquei absolutamente surpreendido. O McLuhan tem razão, tive meus 15 minutos de fama ali, né? Mas isso levou para o social, né? Um outro modo de enquadrar o problema, e vi até que num jornal aqui de Brasília, o Metrópole, havia uma nota logo depois dizendo que os ruralistas estavam muito insatisfeitos com a sua bancada, porque a intenção criminalizadora estava perdendo espaço e, ao contrário, a CPI estava sendo um auditório para divulgar, propagandear, valorizar o protagonismo do MST e o modo alternativo como ele realiza o seu projeto de produção, né? O seu projeto de sociedade, né? Então, eu diria isso, como lá eu mencionei, né, que o fundamento ético do ocupar é cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária, né? Eu quis dizer a eles também que a reforma agrária é uma expressão muito equânime de uma forma política de enfrentar o problema da desigualdade no país, né? De quebrar o privatismo da apropriação possessiva, porque inscreve um fundamento social na concepção de propriedade. A propriedade tem que cumprir uma função social, não é isso? Desse modo, né, põe a nu,
né, aquilo que é o procedimento acumulativo da ganância, né? É estocar terreno para especular com o valor da terra, é fazer da terra um ativo para poder se credenciar para reivindicar recursos do orçamento público, créditos, não é isso? E até trair os interesses do país, porque esses juros exorbitantes que a gente tem aí, né, é para garantir com a distribuição das commodities, né, a rentabilidade artificial do juro, mas que enriquece o ganancioso, né, o especulador. Né? Então, um pouco foi isso, e acho que vi, né, que por toda parte, João, eu estou impressionado por onde eu ando. Esses dias eu fui aqui em Brasília, não sei se você conhece, tem um espaço, aliás, você podia até pautar aí para entrevistar, Sim. Porque aqui tem uma feira que fica na ponta norte da Asa Norte, que é uma feira muito à feição desse tipo de engajamento. Né? É uma feira onde tem espaço de distribuição, de produção agrofamiliar, no próprio MST, mas tem também muita perspectiva cultural, né? E lá eu encontrei um grupo de bordadeiras chamada Linhas da Resistência, né? Que agora estão fazendo bordados para recepcionar as margaridas. Nossa, que bacana. Uma coisa belíssima. Tem mulheres de todas as extrações de classe, de todas as perspectivas culturais, se juntam solidariamente. É uma sororidade, né? E enquanto bordam, elas bordam temas políticos, elas abordam temas da solidariedade e de uma agenda, né, que são palavras de ordem que elas estão bordando, né? E nesse exato instante estão fazendo, tecendo, né, bordados em apoio à Marcha das Margaridas. Nossa, que sensacional. Essa minha série de entrevistas com as Margaridas tem mostrado muito isso, né? A solidariedade, a sororidade, como o senhor faz aí, e está sendo muito, muito boa, muito prazeroso fazer essa série de entrevistas. Mas, professor, eu queria que o senhor avançasse um pouco naquele outro ponto que eu me referi, do significado da reforma agrária, né? Que, aliás, é uma proposta liberal, né? E não socialista, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O socialista não faz reforma agrária, ele desapropria a terra, ele coletiviza as terras, né? Ele tira a propriedade privada, né? A proposta da reforma agrária é uma proposta de realização da função social da terra e do território e da produção, né? E, por conseguinte, é algo que gera interesse econômico para o desenvolvimento de todo o país, para o sistema de produção e de distribuição dessa produção, né? Mas retirando, né, esse caráter especulativo e simultaneamente entesourador da terra. Né? Então, os países todos para se desenvolver, todos, de Israel a Estados Unidos, fizeram reforma agrária. Claro que em alguns a reforma agrária atingiu um caráter mais transformador, mais revolucionário. O caso do México, por exemplo, que gerou, né, a base de uma revolução contra o latifúndio e que inscreveu na história das constituições o capítulo dos direitos sociais como propriamente constitucional. Né? Caso, por exemplo, do Peru, né, que tendo uma ancestralidade enorme de uso comunitário de terra e território por conta dos povos originários, né, pré-colombianos, né, as terras não têm função econômica no sentido acumulativo, elas são comunitárias, né? E a produção é comunitária, né? E até hoje, por exemplo, no Peru,
a reforma agrária permitiu salvaguardar, né, a função social da terra e os direitos dos povos originários, né? E também dos povos camponeses, né? Por exemplo, o fenômeno das rondas campesinas no Peru, né? Que são estruturas de autogoverno e de alta aplicação de justiça, por conta desse caráter da tradição que põe o jurídico em outros procedimentos de fundamentação que não são aqueles das leis normais, né, do Estado burocrático, né? Então, os países, para se desenvolver, fizeram a reforma agrária, né? No Japão, por exemplo, que tinha um feudalismo, né, de shoguns, né, de grandes chefes, né, na tradição do grande pai, do grande feudo, né, foi o Marechal MacArthur, depois da luta, né, que envolveu o eixo e os Estados Unidos, né, que promoveu como interventor a reforma agrária, né? E, às vezes, ela não é só uma modulação de terras, ela é sob a perspectiva da injunção do econômico, né? Quer dizer, a lógica da economia não favorece o latifúndio. A lógica da economia não favorece a especulação, né? E com os valores novos que se integram ao aparato civilizatório, você, inclusive, dá ao programa de hoje esse título de proposta civilizatória, né? A reforma agrária funciona, ela é necessária para você incluir na departamentalização do território os valores que só uma política, né, de valorização do uso solidário e social da terra e território pode realizar, como proteção ambiental, não utilização para fins ilícitos da terra, né? O que é servir de base para o desenvolvimento de atividades criminais, né? Não ter trabalho escravo. Olha como o latifúndio se vale do trabalho escravo. Olha aí, mesmo em espaços que a gente imaginava que a sofisticação dava um verniz civilizatório, né? Vinhedos, não é isso? Alta costura. O que a gente vê é uma redução à condição análoga de escravo, né? E agravada por uma cultura colonial, né, que não venceu ainda os limites do patrimonialismo, do racismo, do patriarcalismo. Essa semana, João, na Bahia, um juiz considerou que uma mulher que desde os 7 anos está a serviço de uma residência sem salários, né, era parte da família, imagine. E, portanto, não era jurídica a sua pretensão de ter os direitos trabalhistas, né? Como parte da família, não lhe cabe nem salário, nem outras prestações, porque ela tem os bens afetivos que os membros da família têm, né? Ainda bem que está sob recurso, mas é a mentalidade colonial inscrita na leitura da legislação que inibe, né, a potencialidade da interpretação do cumprimento da função social da terra e do território. Arrecadar a terra que é usada para crime, para reforma agrária, né? Colocar as terras devolutas não para grilagem, mas para servir a projetos de desenvolvimento agrário, né? E limitar, né, o uso a qualquer preço, né, da lucratividade, por exemplo, com insumos, né, que não só põem em risco a saúde por causa da toxicidade, né,
mas põe em risco a vida no país e no planeta. Nossos lençóis freáticos estão todos ameaçados pela infiltração dos agrotóxicos usados indiscriminadamente e o uso da água, né, que para todos tem um custo enorme. Para quem vai produzir soja ou outras culturas, né, extensas, né, a quantidade de água para cada litro de produto é uma exorbitância imoral. Né? Tudo isso depende de um conceito, porque a reforma agrária não é apenas uma questão autuarial, não é só apenas uma forma de administrar, né, o sistema fundiário. A reforma agrária é um conceito político que tem categorias importantes e por isso que no Brasil a categoria reforma agrária envolve, isso também eu disse lá na CPI, estratégias qualificadas de produção, né? Por exemplo, restringir agrotóxicos, né? Contribuir para a diversidade da produção, como o MST faz, produz arroz, feijão, milho, batata, abre uma ampla cesta e não apenas commodities, soja, sorgo, né? E todo um conceito de cidadania e de educação. O maior programa de educação do país, depois do sistema funcional previsto na Constituição de educação que o MEC gere, é o sistema de educação do campo, o PRONERA, que é da creche à pós-graduação, João, formando licenciados, né, educação do campo, forma professores para as escolas do campo e formando os especialistas, desde a alfabetização até as profissões, né, com muita resistência, como houve depois da abolição, né, para não permitir que os escravos alforriados se empoderassem de conhecimento para lutar por direitos, né, e não serem agregados aviltadamente na produção. Né? Então, por exemplo, o PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária, da Educação do Campo, né, ele forma turmas de licenciados, engenheiros, agora mesmo está se tentando formar médicos e o Conselho de Medicina lá do Rio Grande do Sul está assustado, porque eles daqui a pouco são os índios que vão querer, não é isso? Como quando se formaram as turmas especiais de advogados, né? O próprio Ministério Público quis impugnar, porque ele disse que direito era coisa do urbano, não era coisa para camponês, não é isso? E são esses advogados formados por essas turmas especiais e pelas políticas de cotas que são os que abrem o horizonte civilizatório para pensar a mudança do conceito de sociedade. Foram os indígenas formados pelas políticas de ação afirmativa que defenderam no Supremo Tribunal e libertaram a praça sequestrada pelo fascismo no 7 de setembro, né, para depois, da tribuna, defenderem os direitos ancestrais deles contra essa coisa bizarra do marco temporal, né, que é a anistia da grilagem. Né? O marco temporal é a anistia da grilagem. Né? Então, olha que complexidade é uma concepção de reforma agrária, né? Envolve distribuição e divisão territorial para a produção, para a existência digna, para o bem viver, para se correlacionar com o meio ambiente, a ecologia, para preservar a natureza, para salvaguardar a natureza como titular de direitos, né? Mas também para educar para a cidadania. Né? Tudo isso é reforma agrária. E por isso que é o grande programa, e talvez o mais importante programa síntese da Constituição brasileira. Né?
porque também não é algo só do campo, é algo que envolve a cidade, porque envolve contribuir para a educação alimentar, para a segurança alimentar, para a alimentação e nutrição. Por isso que a ONU reconhece o direito à alimentação e o direito à nutrição como direito humano, né? Por conta dessa articulação, porque se o campo não trabalha, a cidade não come, não é isso? Professor José Geraldo, nós estamos com uma audiência muito boa aqui, muitos comentários. Eu queria ler aqui, agradecer você que está participando com a gente. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho, dá o joinha, e depois compartilhe aqui essa entrevista maravilhosa com o professor José Geraldo. Olha, o Raik está falando aí, lembra do Raik? O Godinho também, ó. Tá aqui, os dois estão aqui. Lembra do Raik? Sim, com certeza. Salvador? O Luzo Reis, né, está aqui saudando a gente. O Luzo é cineasta, fotógrafo em Cuiabá. O Raik está aqui, nosso querido Raik Lucas, que tive a honra de entrevistá-lo. Grande Calabar, né, lá a questão do... Exato. Você viu como ele associou no estudo dele campo e cidade? Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver com essa última parte da fala do senhor, né? Porque tem relação, né? A reforma agrária vai favorecer também a reforma urbana, né? Vai favorecer a reforma urbana que é necessária, que é um dos temas que o Raik estuda aí, né? Aí ele traz grande professor José Geraldo, parabéns, João, e a TV 61 por dar visibilidade a esse tema tão necessário da reforma agrária, sobretudo diante das tentativas de criminalização dos movimentos sociais. Aí ele vem aqui, acrescenta, viva o MST, viva o direito de ocupação. E o nosso querido Carlos Godinho também, que parabéns, João Negrão e o professor José Geraldo, por colocar em pauta um tema tão importante para o país. E aí ele acrescenta, aí se referindo à colocação do senhor lá, perfeita, colocação perfeita, terras públicas para a reforma agrária e não para a grilagem. Né? Naquele ponto que acho que é muito importante, né, que as terras que são objeto de crime, como a grilagem, como o tráfico, como garimpo ilegal, como, enfim, os vários crimes que existem, elas têm que ser usadas para a reforma agrária. Professor José Geraldo, nós estamos caminhando aqui para finalizar aqui o tempo que nós delimitamos, mas eu queria aproveitar aqui a presença do senhor, porque hoje houve um episódio, ontem, aliás, houve um episódio que eu quero associar com outro episódio. Uma estagiária nossa, ela teve um problema de cartão dentro do ônibus e o motorista agrediu verbalmente, né? E aí, quando ela falou que ela era estudante de uma universidade federal, aí que ela foi expulsa do ônibus. O motorista simplesmente expulsou, dizendo que vocês eram só bagunceiro, que aquele discurso que vem desde a balbúrdia lá do ministro do Inominável. Mas eu acho que tem muita relação com o discurso feito pelo Bolsonaro, lá o filho do Bolsonaro, Eduardo, se eu não me engano, em que qualificou aí os professores como traficantes, né? Piores do que traficantes, uma fala absurda. E o senhor, como é uma grande referência nacional na educação, foi reitor da Universidade de Brasília, foi diretor da Faculdade de Direito da UNB, promove esse importante grupo de estudos e outros também, né, dentro da extensão da universidade. A própria esposa do senhor, a professora Naí, né, que também conduz vários estudos, inclusive na questão da educação e direitos humanos. Eu acho muito preocupante, muito revoltante ouvir uma fala daquela que, para mim, está se refletindo em atitudes que ocorreu com essa nossa estagiária ontem. Queria que o senhor só comentasse isso aí para a gente finalizar. Então, eu já vi que a Polícia Federal já está pedindo procedimento de autorização para abrir o inquérito em relação a essa fala que, sob todos os aspectos, fere a Constituição e os direitos, né? E também o protocolo do ponto de vista do seu papel de parlamentar, né? Mas isso, como você disse bem, é consequência
de um duplo processo que ainda nos enreda, né? De um lado, aquele que eu disse da nossa história colonial, né? Por exemplo, na própria América, o Brasil só conseguiu construir um programa educacional no século XX, e, sobretudo, universitário, enquanto que na América Espanhola as universidades já estavam instaladas desde o século XVI. Né? Entre nós, por exemplo, se manteve, né, uma baixa possibilidade de discernir sobre o sentido ativo de nossa consciência emancipada. Né? Então, a gente, antes de tudo, né, o próprio algoz da nossa subserviência. Né? A nossa mentalidade é ainda o capataz da nossa subserviência, porque a gente celebra o nosso opressor. Né? Então, é uma necessidade educacional vencer isso. Porém, como o ar que a gente respira, mas não se dá conta de que ele é vital para a nossa existência, esse processo de alargamento da nossa consciência, ele exige transformações das nossas mentalidades, mas nós não nos damos conta disso. Né? Como só 9 milhões de matrículas no segundo grau. Estamos discutindo agora o ensino médio. Né? Como temos um altíssimo nível de analfabetismo no país ainda, vergonhoso. Né? Quase 20 milhões de analfabetos. Né? O nosso grau de discernimento é rebaixado em função, né, de formas de nos limitar à consciência da nossa capacidade de emancipar-se. Né? Então, a gente não percebe a energia transformadora da educação. E aí a gente imagina que a educação é privilégio dos ricos, privilégio dos homens, privilégio dos brancos, privilégios dos urbanos. Né? Então, a gente não se dá conta disso. Não podemos, João, trabalhar, né, contra aquele que é o sujeito da nossa capacidade de ser solidário. Por exemplo, o jornalista ser solidário com o excluído, né? E escapar das editorias que pedem que o jornalismo criminalize as condutas sociais. Não é isso? Produza a etiquetação, os estereótipos, os estigmas do trabalhador para serem vistos como perigosos. Né? Na questão do campo, por exemplo, Alberto Passos Guimarães escreveu um livro famoso dele, 4 séculos de latifúndio, para mostrar exatamente que a sobrevivência desse sistema estava no fato de que a gente viu a luta por direitos como luta criminal. E, portanto, olhou aquele que reivindica justiça e direitos como classe perigosa. Né? Então, a própria classe emergente se vê separada daquilo que é o que se produz para reduzi-la, mas que é um discurso de submissão dela. Né? Então, não vê a educação, não vê a universidade como um bem social, vê como um privilégio. Né? E, por isso, o motorista do ônibus, ou o motorneiro, ou o cobrador, né, tem essa postura de resignação, né, de suspeição do estudante, do professor, né? E no caso do deputado, por conta do fascismo, que tem medo da crítica e, portanto, a primeira coisa que o fascismo faz é tentar ferir de morte a inteligência, né? Que é o conhecimento. Né? Todo sistema autoritário ele é censor, ele é torturador e ele é exterminador. Né? Extermina as consciências e extermina as pessoas. Né? Destrói os livros
desmantela as instituições de ensino, né? E desqualifica os professores, né? E os estudantes, né? Então, acho que o desafio para nós, para os jornalistas, para os bacharéis em direito, para os próprios professores, né? Que tem que ter consciência. Estamos discutindo o ensino médio agora, né? O que vai prevalecer? Educação em direitos humanos ou empreendedorismo? As, as chamadas trilhas, né, formativas, né? O que vai prevalecer, né? A escola pedagógica autônoma ou a escola militarizada, né? Você vê que o governo federal é, o, estanca o programa, mas 19 governadores disseram que vão manter. E quando a gente examina o processo, olhe, militares engajados como professores, eles não são, como agentes de disciplina, ganhando salários de R$ 9.000, R$ 8.000, enquanto o piso dos professores está ali no chão, no rodapé. Né? As lutas sindicais estão aí denunciando isso. Né? Então, eu queria assim dizer da sua estagiária, espero que não seja aquela que me atende tão bem, né? Não, não é a Ana, não, é outra. A minha solidariedade, né? Mas dizer assim que essa é a nossa luta, né? Tentar construir e aí trabalhar o que o MST está fazendo, educação para o campo, para que a universidade seja transformada pela mediação dos movimentos sociais, educação com relação a partir dos movimentos sociais, educação do campo, educação dos trabalhadores, uma universidade popular dos movimentos sociais indígenas, né? E não apenas para a elite, né? Para reproduzir, né, a sua interpretação do mundo, né? Mais escola Florestan Fernandes e menos escola, e nada de escola militarizada, né, professor? Exatamente, exatamente. Você sabe, a escola militarizada produz a chibata, produz a palmatória, produz autômatos, não produz cidadania. No máximo produz consumidores, né? Mas não produz cidadãos. E a gente finaliza aqui com um comentário do Carlos Gondim: educação não é cara, cara é ignorância. Reforma agrária não é cara, cara é o latifúndio, o dano ambiental e a fome. Professor, vou deixar para as suas considerações finais e se despedir aqui do nosso público. Então, João, voltando à CPI, né? Depois daquele momento eu vi que eles não conseguiram ainda se entender sobre as convocações. Eu acho que agora há um cuidado enorme, né? Porque eles se deram conta, né, de que há muito baixo discernimento no contexto de seus aliados. Você viu lá, né, que simplifica o mundo pela ideologia, né? Você viu lá o comunismo, a teologia da libertação, né? A violência, né? Não consegue discernir as coisas. E quando chega alguém que tira o véu da ignorância, né? Eu vi que várias convocações que estão na agenda, graças à mobilização minoritária ali na comissão da representação progressista, né, são de convidados com o mesmo grau de interpelação com o que eu procurei me haver ali naquele espaço. Eu vi lá, por exemplo, que está o Pedro Serrano, está Ela Vieco, né, está o Gondim vai gostar, está o Carlos Marés, né, que é o maior especialista em direito sobre a questão do direito agrário no Brasil, né? Que, como o Gondim também foi do INCRA, né? Então, eu acho que é uma situação que reverteu, mesmo nos meios de comunicação, João, mesmo nos meios de comunicação, né? A
Mas também, digamos, né, o MST está fazendo um trabalho magistral do ponto de vista da divulgação desses fundamentos. Aquele meu texto que eu apresentei lá, eles traduziram para o espanhol, estou mandando para o continente. Né? Então, eu acho que a CPI, se não houver uma espetacularização, quer dizer, tentar dar uma voz de prisão a um trabalhador que seja convocado, colocar algemas, que também o MST vai ter o cuidado de chegar lá com habeas corpus preventivos, né? Assim como esses militares que estão indo à CPMI do 8 de janeiro estão indo com habeas corpus preventivos para não falar, para não ter que prestar depoimento, não dizer nada que satisfaça apenas o TikTok daqueles parlamentares, né? o Twitter daqueles parlamentares. Né? Então, eu acho assim que a CPI tende a ser, de novo, e essa é a quinta, né, um lugar bom para a gente traduzir o programa emancipatório da luta por cidadania e por reforma agrária. Né? E acho que esse seu programa contribui para isso. Vamos difundir as suas entrevistas, né? Esse trabalho que você está fazendo com a Marcha das Margaridas, né? E toda essa discussão que você proporciona, fazendo uma leitura a contrapelo, jornalística, no sentido, né, de sair do estereótipo e de fazer um jornalismo de cidadania, né? De educação para os direitos, e para os direitos humanos também, mas, sobretudo, para os direitos democráticos. Né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade e mande esse vídeo lá para o MST, João. Vou mandar sim. Vou mandar para a comissão também, lá para a Sâmia, para o pessoal lá da Isso, mande. As combatentes. Isso, é impressionante. Eu fiquei mais ou menos firme no meu depoimento, porque eu olhava para aquelas mulheres e dizia, não posso estar aquém do que elas são no seu trabalho doído, sofrido, né? Mas muito engajado, né? Que atualmente está no nível do assédio moral e do assédio político de gênero, sabe? Vamos defendê-las, né? Talvez um dia você possa trazer uma delas aí para falar. Né? É impressionante isso, professor, porque, como o senhor sabe, eu estou em Cuiabá agora, né? Vim fazer um trabalho aqui, e eu estou fazendo também uma série de entrevistas com mulheres que estão sendo perseguidas, são parlamentares, vereadoras. Uma delas é uma vereadora aqui de Cuiabá, é a Edna Sampaio, a outra é a Mazé Oliveira, de Cáceres, e a outra é a Graciele, de Sinop. Por coincidência, são todas mulheres e todas mulheres negras. Estão sendo perseguidas, ameaçadas de morte, ameaçadas de cassação. Sobre a vereadora Edna Sampaio, ela está no comitê, na comissão de ética, conseguiram levá-la por conta de uma mentira e de uma mobilização na imprensa local venal, né, que ganhou dinheiro para poder trazer uma denúncia infundada contra ela, e ela está na resistência. Então, assim, como existe em Mato Grosso, também creio que está existindo no país inteiro, né? Não é mulher, mas Renato Freitas é negro, combativo, como vereador e como deputado agora também. Pela segunda vez, aleatoriamente, foi destacado para a revista, não é isso? Para a revista. Esses aleatórios, nós negros estamos acostumados com ele, professor. É uma coisa impressionante. Mas nós temos aqui mais um comentário do Carlos Godinho, eu gostaria de ler antes da gente se despedir. A intenção da CPI em criminalizar movimentos sociais foi exposta pela participação do professor José Geraldo. Foi um momento histórico do parlamento, exatamente isso, cara. A propósito do Gondim, essa semana teve um acontecimento simbólico extraordinário e que a Natália Dino, que é a esposa dele, que você também já entrevistou, foi uma das promotoras, ela representando o Conselho Nacional de Justiça.
mas foi um encontro ontem, antes de ontem, em São Gabriel da Cachoeira, em que duas ministras do Supremo foram, a presidenta do Tribunal de Justiça do Acre, para lançar a Constituição brasileira na língua Nhangatu. Trabalho que Natália e Renata Vieira, que você também já entrevistou, e a Luana Marley tiveram um engajamento muito grande, né? E que participaram também entidades como o Instituto Socioambiental e outras, né? Para esse grande ato que levou as duas ministras lá a São Gabriel para esse evento, né? Mas você vê como o seu programa ele é um foro muito qualificado, né? E como você mostra que há uma solidariedade, inclusive afetiva, né? O Carlos está aí falando, a Natália, né? Isso é bacana. Isso é bacana, essas conexões, né? São muito importantes. O programa O Direito Achado na Rua está me trazendo esse presente que eu falei que o senhor me deu, né? Fazer esse programa, entrevistar o pessoal que o senhor pauta, muito bacana. Professor, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado por tirar um tempo, o senhor está na correria, apesar de aposentado, né? O senhor está na batalha, né? Agora que eu estou aposentado, parece que eu tenho mais tempo para trabalhar mais, né? Eu pedi para fazer às 21 porque eu tinha uma banca, aliás, de um programa nosso interinstitucional com a Universidade do Acre. Então, a gente estava agora mesmo fazendo uma arguição de um professor da Universidade Federal do Acre, né, que está defendendo uma tese exatamente sobre o sentido de enfrentamento da economia local Acre em face do agronegócio e a sua perspectiva internacional. E aí, recuperando, né, da história do Acre, do contexto histórico do Acre, né, categorias muito importantes para confrontar com o agronegócio, como a florestania, como a RESEX, o conceito de reserva extrativista, que, tal como os quilombolas, não trabalha a perspectiva privatizante, mas comunitária de apropriação, e o empate, que aí não é a ocupação, a manutenção do seu lugar de produção contra a grilagem. O empate é aí de empatar, de impedir que a grilagem chegue, né? Não dá para falar em empate não lembrando de Chico Mendes, né? Exatamente, né? Que trabalhou essas categorias, né? Exatamente. Maravilha. Nós temos muita coisa para conversar aqui. Obrigado, professor. Grande abraço. Muito Obrigado bem. para todo mundo aí que nos acompanhou. E solidariedade à sua estagiária, viu? Sim, vou transmitir para a Manu. Ela é estagiária da empresa que eu trabalho. Ela não é do projeto de comunicação popular. Eu fiquei com medo que fosse a Ana, né? Mas também com medo que seja a Malu, que eu não conheço, né? E teve uma manifestação hoje na prefeitura por conta disso, porque outros alunos também relataram esses abusos, né? Dentro dos ônibus, de agressões, de expulsão, e por conta da falha no cartão, que é o cartão deles que tem a gratuidade. Em Cuiabá tem a gratuidade para estudante. Então, como os cartões falham, às vezes, alguns motoristas que são simpáticos, não, tranquilo, mas outros não. E a origem do problema é a questão dos cartões. E aí teve uma manifestação na prefeitura, muito difícil, eles foram praticamente escoltados pela polícia altamente armada. A Manu amanhã vai fazer todo o relato, porque eu liberei para que ela fosse na manifestação e depois nos relatar como foi, e até porque também falar para ela, isso aí faz parte do estágio, vai para a luta. Exatamente, exatamente. Tá certo. Então, uma boa noite, bom dia. O programa passa em diferentes turnos, né? Uhum. E dia 13, agora, as margaridas vão estar aqui, né? Elas começam a chegar dia 13. Elas começam a chegar. O evento vai ser 15 e 16. Certo, tá bem. Ok, João, boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima. Até a próxima, professor. Grande abraço.